obrigados por terem vindo, obrigados por terem acedido ao nosso convite e ao convite dos 3 jovens aqui comigo. Não são 3 jovens? São. Mais velha aqui sou eu, por isso respeito. Este convite foi muito especificamente preparado, com muito carinho preparado, pelo Torrent Center, que é a associação, é uma associação científico-pedagógica que é corporizada nas 2 grandes palavras que têm neste convite, neste pequena postal que vos demos, que é a temática da criatividade e da gestão emocional, é aquilo que move o nosso trabalho, a nossa função nesta sociedade. Não é um erro ortográfico aparecer o A em maiúsculas. O A em maiúsculas é intencional. Depois eu lançarei a pergunta, por que razão vocês acham que será intencional o A maiúsculo, mas neste momento o Torrent Center achou por bem começar a pôr este A maiúsculo ao serviço de toda a comunidade e convidou alguns dos nossos parceiros e alguns que são também embaixadores do Torrent Center a começar a cumprir esta missão, a missão de começar a questionar se a criatividade também é para mim, ou seja, se também é para cada um dos aqui presentes. Esperemos que sim ou que não, ou que pelo menos ao longo da nossa conversa, que esperamos não termine depois das 8h30, aqui, mas que também não termine lá em casa, isto é, que estas 2 horas sejam apenas um mote de conversa. Chamamos-lhe de tertúlia e não de palestra, porque de todo não era a nossa intenção debitar, é nossa intenção a de todos conversar. A tertúlia, o termo tertúlia é, como todos sabem, juntar alguns amigos a conversar sobre um assunto que seja de interesse comum. Que somos todos amigos, não temos dúvida. Até porque vimos já aqui alguns em abraços, em olá, e que bom. Há sempre um ponto, alguém trouxe alguém conhece alguém, alguém convidou alguém. E por isso, amigo tem, e meu amigo é. E por isso isto é um grupo de amigos necessariamente. Começando por aqui. Por isso, amigos da criatividade, bem-vindos. Quero, claro, enquanto responsável e presidente do Torrent Center, agradecer a esta casa. Não está aqui os primeiros convites interessados a todos vós, falava o Dr. Rui Pedroto, que faria parte deste painel, mas que teve que ir cumprir outras funções em Lisboa, numa associação, uma instituição a que também pertence, que é a Grace, e não pôde estar aqui presente na última da hora, mas manteve a disponibilidade deste espaço e que creio que todos sentem que é confortável. Certo? E por isso, se por um lado a Fundação Manuel António da Mota nos cedeu este espaço, tivemos a Porta Editora foi um dos parceiros que fez chegar a informação. Isto não é um evento da Porta Editora, mas com muito carinho a Porta Editora apadrinha este projeto do Torrent Center, neste evento e em outros eventos, e por isso muitos dos professores que estão aqui estão por convite interessado pela Porta Editora, outros porque os outros nossos parceiros, quer o Pedro Chagas, quer o Samuel, quer o Tiago, fizeram chegar também convites aos seus amigos. E por isso a todos esses, ainda bem que assim o fizeram e que o divulgaram. Quando dizia há pouco que tinha aqui estes amigos têm nomes, algumas pessoas por isso já conhecem mais em particular, e outros... É bom que toque, para eu ter a noção do tempo. Alguns já conhecem, estava a dizer, e por isso as descrições poderão não fazer tanto sentido, mas para outros já fazer sentido. Vou começar por apresentar, e por ordem alfabética, foi a decisão, apresentar por ordem alfabética, Pedro Chagas Freitas, Samuel Soares e Tiago Oliveira.
Pronto, e por isso calha por ordem alfabética, calhou, mas por acaso estavam ao contrário, mas agora. Pedro Chagas Freitas, eu vou dizer algumas das palavras que encontrei sobre o Pedro, mas que depois o Pedro poderá completar e dizer: Ivete, disseste tudo ao contrário. Começa outra vez. Dizia ele há alguns em algum sítio que, ainda antes de ter estudado Linguística na Universidade Nova de Lisboa, e que estudou entre 88 e 2002, já se dedicava a... 98. Estava a ver se estavas a ver. Agora estava a ver se estavas a ver. Entre 98 e 2002, por isso fez Linguística, mas já era escritor. Escritor em quê? Já era redator em variadíssimos jornais, redator criativo em agência de publicidade, argumentista, escritor de biografias, livros, crónicas, licenças. Desde 2001, que é coordenador das sessões de escrita criativa um pouco por todo o país, inclusive quase que nos íamos cruzando nos Açores, no dia deste, por acaso estávamos os dois nos Açores. É o criador do ilusionismo linguístico, uma metodologia inovadora que desenvolve a escrita de forma lúdica e lógica. Em 2006 venceu o prémio Bolsa Jovens Criadores. Em 2010, de forma surpreendente, que até a mim me surpreendeu quando li, publicou em simultâneo, e desmente se é verdade, se não é verdade, 10 obras da sua autoria. Guardou durante alguns anos e de repente, de 2010, aí vão 10 obras da sua autoria. Em 2012, concebeu e colocou no terreno o primeiro curso de escrita criativa realizado 100% no Facebook, que aliás tem 200 mil fãs, já não consegue ter mais fãs, por mais que cliquem lá no gosto, já não consegue. É, não é? Já tens outro Facebook para poderem fazer lá o like. E usa uma metodologia pioneira em todo o mundo, que depois poderá explicar este processo criativo. É embaixador do programa Olimpíadas de Criatividade, que é um dos programas que o Torrent Center desenvolve, é o programa Criatividade by Future Problem Solving, desde 2012. Já são alguns anos, 2012. Samuel Soares é fundador, também se eu disser alguma mentira, tem tempo para depois desmentir, é fundador e diretor-geral da Samsys. A Samsys é uma empresa que nasceu em 97, no quarto da casa dos seus pais, enquanto eu conheci-o nessa altura, só para ficar bem claro que eu sou mais velha do que eu. Não se nota, não se nota. Não se nota. Esta empresa está focada em soluções informáticas e de comunicação, tendo sido considerada pelo terceiro ano consecutivo PME de excelência, o que encaixa perfeitamente na excelência que o Torrent Center preconiza. Para além disso, tem um volume de negócios superior a 3 milhões de euros, um número de clientes ativos que ronda os 1.400 e tendo tido, nos últimos anos, um crescimento de 2 dígitos no número de colaboradores, contrário à média nacional, que diminui em 2 dígitos. O trabalho e uma energia contagiante, para quem não o conhece, é só lidar com ele nestas próximas 2 horas, são as características que impulsionaram Samuel Soares e o seu irmão Ruben Soares, desde desenhador, projetista, até projeto de sucesso em ascensão no ranking das maiores empresas de tecnologias a operar em Portugal. Para Samuel e para o Ruben, o sucesso da Samsys é fundamentada num princípio permanente: prestar o serviço da excelência e garantir que este tem um reflexo real no crescimento dos seus colaboradores e parceiros. É também embaixador do programa Olimpíadas de Criatividade desde 2014. Tiago Oliveira é Innovation Manager da Sonai e vamos poder perguntar um pouco mais ao Tiago a história de inovação em que esteve envolvido, porque começou em biologia, isto é, desde cedo se interessou pelas ciências naturais, formou-se em biologia, onde investigou e também lecionou, especializou-se em inovação e empreendedorismo tecnológico e em gestão, focando a sua carreira na consultoria de gestão e gestão de projetos de inovação em várias empresas. Foi também speaker em vários momentos, em vários eventos, e em 2013
integra a SONAI, onde tem desempenhado funções de gestão de inovação, com um enfoque muito particular nas áreas de geração de ideias e de conhecimento, assim como é responsável pelo financiamento e reporte de inovação. Parece que estão lançados os dados para que também o público, nos seus multissaberes, possa integrar este painel que, voltando ao que disse no início, é um painel, um grupo de amigos a quem aqui fiz alguma bibliografia para contextualizar e para se perceber a sua contribuição à resposta a estas questões, mas que daí os multissaberes também vão fazer falta para este lado e por isso nós temos esta tertúlia separada da seguinte forma, sem separação, isto é, não há separação. Isto é, aqui e ali apenas há separação aparentemente espacial e no que diz respeito à conversa temos as coisas organizadas da seguinte forma. A Joana Barreiros, que é também colaboradora no Talent Center, que trabalha no Talent Center, e a Ângela têm uns papelinhos na mão que entregarão a quem assim o solicitar, ou se quem quiser, e até podem distribuir já a quem achar que tem perguntas que possa querer interessar para os nossos convidados. Por isso, vão surgindo as perguntas, vão escrevendo a vossa pergunta, vai chegando aqui a pergunta, vai sendo entregue ao orador e ele vai tentando ir respondendo conforme nós vamos conversando aqui. E por isso não há propriamente a separação entre agora tenho que esperar até ao fim para fazer a pergunta, vamos esquecer. Ok? Claro que se houver muitas perguntas poderemos ter que gerir as respostas ou juntar algumas das perguntas, mas estejam à vontade para, conforme forem surgindo as situações, poderem ir colocando as questões. Tá bom? Qual é o nosso tema? Nós temos uma forma, para quem está aqui, que já trabalha connosco há algum tempo, gostamos de sistematizar os problemas ou os desafios. O nosso desafio para hoje é este. Sabendo nós que cada orador tem uma experiência profissional específica, de que maneira tal pode consolidar a noção de que o binário criatividade e excelência é útil para cada um dos presentes. E por isso é suposto que cada um dos presentes seja capaz, ao final deste tempo, saiba responder a este desafio, porque aqui só estamos nós a colaborar, mais nada. Por isso, se as perguntas não surgirem e se ficarem com elas, ou se isto não for respondido, a responsabilidade é de todos nós. A questão da criatividade está com a maiúscula, também está ali espelhado, é maiúscula porque é não apenas criar, mas criar com atividade. Eu vou fazer um pedido. Joana, podes abrir aquela porta? Está a ficar muito calor, é suposto circular o ar. Se acharem que está frio, avisem. Mas acho que isto não tem circulação, está variado o sistema de circulação de ar e por isso acharem por bem baixar as portas, porque senão começa toda a gente a ficar um bocado abafada. Se alguém achar que não está bem, fecha-se a porta. Depois abre-se a porta, depois fecha-se a porta. E a minha primeira questão para a conversa seria, provavelmente, e sentir-me confortável a fazer aqui, a lançar esta conversa entre todos nós, criatividade, criar mais ação. Se aquele que quiser avançar, todos ao mesmo tempo, é interessante, na vossa experiência profissional e pessoal, se acham que este binário criatividade e ação faz sentido na progressão das vossas carreiras, no posicionamento das vossas empresas ou das vossas obras ou das vossas intervenções. Por isso, eu gostaria que todos pudessem abordar um bocadinho isto. Não sei se alguém quer começar. Samuel, queres começar? Ok? Não sei. Pronto. Posso começar? Comecei com o S, podia começar por um qualquer. O teu, o Okay. Se este binário de criar e ação, isso, a criatividade, o termo criatividade nem sempre é claro, não podemos nós aqui estar à procura de uma definição, mas mais de exemplos concretos de que a criatividade posta em ação, como é que ela pode existir no teu contexto particular. Muito bem.
Antes de mais, boa tarde a todos. Agradeço e quero-vos dar os parabéns de estarem aqui presentes. Significa que valorizam a troca de ideias e a partilha de experiências e vivência. E eu acho que tudo isto nos ajuda a sermos melhores seres humanos. Agradeço também o convite à Ivete e dou os parabéns por a coragem e a energia de organizar este evento. Agradeço aqui também aos meus colegas de painel. Agradeço também ao Tiago, porque teve a amabilidade de nos trazer um miminho para todos. Eu acho que isto tem que ser agradecido Ele já vai falar sobre ele, não é? Por isso, regressando à questão que a Ivete colocou, eu considero que a criatividade, tentando procurar aqui uma analogia, a criatividade está para as nossas vidas assim como a cor está para um jardim, ou assim como um tempero está para uma boa refeição. Eu acho que as nossas vidas sem criatividade não têm cor, não têm sabor, não têm fragrância, deixam de fazer sentido. Se nós não usarmos a criatividade, e partindo no conceito que a Ivete acabou de falar, que a criatividade não é nada mais do que criarmos algo de novo, de diferente, juntando a isto a ação. Porque muitas das vezes todos nós temos ideias excelentes. Agora, quando uma ideia não é concretizada, o resultado disso é igual a bola. Zero. Por isso, há um estudo que sustenta que apenas 1% das ideias que nós, seres humanos, temos são colocadas em prática. Isto é um estudo mundial. É um estudo mundial que suporta que só cerca de 1% das ideias que nós, seres humanos, temos são colocadas em prática. Agora, reparem, se a humanidade já evoluiu até hoje, que diferença é que faria se este 1% não fosse 1%, mas fossem 10, 20 ou 30% de ideias que juntamos à ação, que as levamos para a prática, que as testamos, que ensaiamos, que modelamos, corrigimos? Como é que seria a nossa sociedade? Como é que seria a nossa vida? Como é que seria a nossa qualidade de vida se tivéssemos esta ação? Eu acho que é fundamental. Procurando agora fazer um enquadramento para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional, que quero-vos dizer que é só uma já agora. Eu acho engraçado ouvir algumas pessoas quererem criar uma separação e uma barreira entre aquilo que é a vida pessoal e o que é a vida profissional. Eu sempre me vejo muita espécie as pessoas que querem criar esta separação, porque na verdade nós somos um ser holístico. Se somos um ser holístico, então a vida pessoal e a vida profissional são só uma. Aquilo que nós somos na nossa vida pessoal deve ser refletido naquilo que nós somos na nossa vida profissional e vice-versa. Aquelas pessoas que vestem um fato, uma cara, na vida pessoal e na vida profissional, vestem outra cara e outro fato, é algo que me faz um bocado de espécie. Por isso, pegando nesta temática, se há algo que me ajudou imenso a me desenvolver como ser humano, como pessoa, e ajudar a equipa que com muito orgulho lidero, é efetivamente usar todos os dias, várias vezes ao dia, da criatividade. Acreditem que a psicologia deve ser mesmo várias vezes ao dia. Não é uma vez, de vez em quando, eu tenho assim um clique, hoje vou ser criativo, agora vou ser criativo. É algo que nós devemos praticar de forma regular. Darwin ensinou-nos algo extraordinário, que é, não é a espécie mais forte que sobrevive, é a espécie que mais rapidamente se adapta, certo? Não quero transcrever as palavras exatas, mas é esta. O que é que eu quero com isto dizer? Quero com isto dizer que se não tivesse usado criatividade ao longo da minha vida, se não fizesse parte, se a criatividade não fizesse parte do meu dia-a-dia, na equipa que lidero, com a equipa que lidero, garantidamente que hoje não teria sido convidado para estar aqui neste painel, garantidamente que hoje a equipa não estava onde está. Não quero passar a ideia de presunção, quero passar a ideia de que é possível que todos nós cheguemos a este tipo de crescimento
A partir do momento em que vamos pegar naquele 10%, 20%, 30%, 40% de ideias que temos, de criação, de coisas que podemos fazer diferenciadoras e que acrescentem mercado, que acrescentem valor ao mercado, que acrescentem valor a nós, que acrescentem valor às pessoas que nos rodeiam, e fazer aquilo que é mais importante, que é o que a Ivete falava há bocado. A ação. Vamos pegar nestas ideias e vamos agir. Vamos fazer algo, vamos construir. Temos que retirar. Eu faço BTT, uma das atividades de desporto que gosto muito é BTT. E há uma expressão que eu gosto muito de usar quando nós estamos a subir. Normalmente, nas subidas mais íngremes, é quando nós pulamos mais lento. Que é natural, percebe-se? Uma questão física, não é? E eu costumo brincar com a malta com quem ando, que é: meus amigos, desculpa, não vejam lá se tiram as mãos dos travões. Porque senão nunca mais chegamos lá em cima. Tiram as mãos dos travões, isto aqui é para andar. Pegar nesta analogia para as nossas vidas e no que diz respeito à criatividade é: vamos retirar a mão dos travões nos receios que temos de falhar. Porque a falha é o maior ajudador que nós podemos ter na criatividade. Nós temos que saber viver com a falha, temos que perceber que a falha faz parte do processo de aprendizagem. Por isso, vamos tirar as mãos dos travões, vamos falhar mais, vamos fazer mais. Pegar as ideias e fazer. Este é o contributo que, sobre o tema, acho que faz questão. Obrigado. Boa tarde. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro, em nome pessoal e também em nome da Samara, à Ivete pelo amável convite que nos fez para estar aqui hoje. Para estar aqui hoje a partilhar um momento que acho que vai ser de valor, que é para o painel, que é para as pessoas que estão na plateia, esperemos. Queria também mostrar a minha disponibilidade para, quer durante estas intervenções, fazerem as perguntas que quiserem, quer posteriormente poderem entrar em contato comigo para alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que queiram colocar, eu estou à disposição. Queria agradecer, mais uma vez, sem sentir a repetição, mas queria agradecer o convite para estar aqui, que acho que é bastante importante, e queria começar por partilhar convosco uma notícia ou várias notícias que eu tenho lido recentemente e que tenho estado a acompanhar, que têm a ver com esta ideia de que a criatividade é perigosa. Ou seja, nós temos vindo a ver, nos últimos 2 meses, 1 mês e meio, vários empreendedores de sucesso de empresas tecnológicas dos Estados Unidos, nomeadamente o Jeff Bezos, da Amazon, temos também o Bill Gates muito recentemente, muito preocupados com uma coisa que é a inteligência artificial. Ou seja, nós já não temos computadores, ou temos atualmente computadores que estão independentes de nós, fazem apenas o que nós mandamos fazer, temos algoritmos, temos parametrizações, temos um conjunto de regras que eles seguem, e muito bem, e que seguem muito bem, mas com a evolução que tem havido nos últimos anos, começamos a ver uma coisa que é a inteligência artificial. Ou seja, temos computadores que não só seguem muito bem estas regras, mas também podem pensar por eles próprios, também podem ser criativos. Isto leva-nos, no fundo, a pensar que queremos alguém igual a nós, com muita mais potência de computação, uma série de outras questões associadas a isso. E tem havido realmente uma série de preocupações, se procurarem na imprensa internacional, o Bill Gates, nomeadamente, dizer que esta questão da inteligência artificial é algo que temos que ir com calma, temos que pensar muito bem e temos que analisar e tomar as devidas precauções para não sermos ultrapassados. Isto porquê? Porque estamos a dar, no fundo, às máquinas a possibilidade de serem criativas. E é tão perigoso a criatividade como muito importante. De modo que é uma das nossas maiores armas como seres humanos, para fazer face às dificuldades que encontramos no dia a dia, nas nossas empresas, nas nossas vidas. Eu não quero alongar mesmo mais nesta nota introdutória, mas queria-vos só deixar a pensar que realmente é algo que é perigoso, por um lado, mas por ser tão perigoso é tão valioso para nós utilizarmos no dia a dia. Sou eu? Ok, agora sim. Muito boa tarde, boa noite a todos e a todas. Peço desculpa pelo atraso, antes de mais nada.
Mas houve pessoas que chegaram depois de mim, portanto, estão descansados, mas é isso. Só para abrir aqui um bocadinho as hostilidades, agradecer no lugar, agradecer a todos, agradecer à Ivete, agradecer aos meus colegas de loucura que estão aqui comigo e dizer uma coisa muito rapidamente, que é, para mim, uma pessoa incapaz de ser criativa, já vamos ver se existe ou não essa pessoa, eu acho que não existe, mas uma pessoa não criativa é uma espécie de analfabeto para mim, porque ele é incapaz de fazer o que é elementar. Para mim é uma forma de analfabetismo, ser incapaz de criar, seja o que for. Vamos debater o que é isso e o que é que não é. Mas é algo, a criatividade nos dias de hoje é algo tão basilar como o português como a matemática. Devia ser uma cadeira obrigatória, devia ser uma disciplina obrigatória, a disciplina de criatividade. Porque hoje vale tanto, quer na minha vida profissional, até na minha vida pessoal, a capacidade de ser criativo, como a capacidade de falar, como a capacidade de fazer contas. Tudo isso para mim está englobado em algo que é basilar, que é nuclear e que nós muitas vezes desprezamos e que vemos como uma disciplina alternativa ou pouco substancial. Para mim é uma forma de analfabetismo e esta definição de criatividade, criar mais ação, eu vou aqui reformular um bocadinho, aceito, eu percebo, mas vou formular um bocadinho e dizer que a criatividade é uma forma de ação já. Isto é, quando eu estou a imaginar qualquer coisa, mesmo sem colocar em prática, isso já é uma forma de ação. E quando nós estamos parados cá por dentro, aí sim é que estamos inativos. Só aí é que estamos inativos, não é? A única forma de inatividade é não ter criatividade no sentido básico da coisa. Evidentemente que depois, como referi muito bem, se eu não fizer nada com isso, vale zero, não é? Não serve para nada. Mas o facto de eu conseguir imaginar qualquer coisa, o facto de eu olhar para o que não existe, isso é o que faz a diferença e é isso que nos permite chegar a outros pontos. E aqui introduzia uma problemática, que já foi introduzida pelo Samuel também, mas gostava de realçar esta problemática, que é a problemática do erro. E criatividade e erro estão muito relacionadas e uma precisa da outra. Ao contrário do que nós possamos pensar, uma precisa da outra. Eu preciso do erro para ser criativo. O meu último livro chama-se Prometo Falhar, não é? Portanto, é uma promessa que nós podemos garantir, é que podemos falhar e que vamos falhar. Mas o que nós fazemos com isso é que faz a diferença. E é que entra outra palavra fundamental, que é a coragem. Não é? É preciso ser corajoso, e julgo que é isso também que distingue os que conseguem ser criativos e mostrar essa criatividade dos outros, é a coragem para dar o passo, a coragem para assumir essa visão, a coragem para arriscar, pisar solos que por vezes podem ser movediços e podem ter armadilhas, mas se nós não tivermos essa coragem, porque muitas vezes há aquela ideia de que o empreendedor, seja em que área for, é alguém que não tem medo, é alguém que não teve medo de arriscar. Não, teve medo, teve muito medo, borrou-se de medo, literalmente, muitas vezes, não vamos abordar isso. Mas de facto, o que faz a coragem, o que faz o empreendedor é a capacidade de olhar para esse medo e fazer algo que vá contra esse medo, ir em frente apesar desse medo. Isto é algo que todos nós sabemos, não há aqui ninguém que não saiba isto, não há aqui ninguém que não tenha medo, não há aqui ninguém que não tenha ideias, mas muitas vezes deixamos-nos ficar no nosso cantinho sem coragem para arriscar a criatividade. E pronto, já. Não estava Fico por aqui, depois me por aqui. Agora, tocaram aqui alguns aspectos, que é o facto da coragem, outro aspecto aqui da questão do erro. E vou pegar aqui com o Tiago a conversar por causa do erro e depois vamos ao assunto da coragem. Neste retail book que o Samuel partilhou, o Tiago trouxe, e eu perguntei, foi uma prenda que o Tiago nos trouxe a nós, os que estamos aqui. Somos amigos, mas nem todos somos amigos iguais. Podem ir ao nosso site. E descarregar. É assim, há amigos e outros amigos. E vou pedir ao Tiago que, pegando nas palavras que nós há pouco lemos e que vocês têm espelhado aqui, da questão do erro,
E de que maneira é que este erro, no vosso dia-a-dia de trabalho, até porque eu sei um pouco o que fazes, qual é a tua função e qual é a razão pela qual aparece este manual, mas pegando muito concretamente a questão do erro e aquilo que há pouco nós conversávamos, quão importante tem sido a análise do erro e o trabalho do erro para o aparecer a inovação ao nível do retalho. Podes pegar nesta questão e... Eu vou fazer a ponte desta questão do erro com a questão que estávamos a falar há pouco da ação. Ou seja, o que nós temos na SONAI, e eu posso agora falar um bocadinho da minha experiência, e pode ser expansível a uma série de outras empresas, como é óbvio, a vida pessoal de cada um de nós, é a questão de porque é que estamos a ser criativos. Estamos a ser criativos por ser criativos só. Se calhar num contexto pessoal pode fazer sentido, num contexto profissional temos que estar sempre muito focados. Ou seja, o que nós realmente temos internamente é uma série de técnicas de criatividade que desenvolvemos, depois podemos ir em detalhe mais à frente, mas que são sempre direcionadas, ou seja, a ação desta criatividade é sempre direcionada a um desafio que nós identificamos muito concretamente na empresa. E estamos a falar mesmo, seguimos isto muito à risca. Porquê? Isto vai ter a questão do erro. Ou seja, quando estamos a ser criativos por ser criativos ou queremos implementar algo novo só por ser novo, podemos ter uma probabilidade de erro maior do que se estivermos, de facto, a ser criativos direcionados para um problema muito específico. Ou seja, estamos a maximizar a nossa probabilidade de sucesso, nós não gostamos de errar, ninguém gosta de errar, e o que nós fazemos realmente é minimizar o erro. O erro é aceitável em qualquer situação, como é óbvio, mas de qualquer das maneiras acho que podemos ter um plano de gestão de risco minimizando esse erro. E fazemos isso focando muito claramente no nosso problema. Ou seja, o que nós fazemos internamente são uma série de sessões criativas, entre outras ferramentas que nós também temos, mas onde, antes de começarmos qualquer processo de criatividade, temos sempre uma ou várias reuniões onde vamos ao cerne do problema que está em questão. E isto muitas vezes não é evidente, porque nós falamos com uma série de pessoas de diversas áreas que nos dizem nós temos o problema A, temos o problema C, temos o problema D, por aí fora, mas quando realmente começamos a desbravar a primeiro nível, segundo nível, terceiro nível desse problema, chegamos, ou melhor, quando comparamos o desafio que queremos ultrapassar no fim de uma reunião destas com o desafio inicial que muitas vezes nos foi trazido à nossa área de gestão e inovação, é que vimos que realmente existe ali uma diferença. Ou seja, nós estamos logo à partida a minimizar o erro. Porquê? Porque estaríamos a resolver um problema, poderíamos resolvê-lo de forma muito eficaz, mas se calhar não era o problema que nós queríamos resolver e não era o problema que a área tinha. De modo que estamos a minimizar o erro, que acontecerá sempre pelo processo de inovação, pelo processo de criatividade, como é óbvio. Nenhum de nós está imune a ser, mas estamos pelo menos a minimizar a probabilidade desse erro acontecer. Eu vou pegar na frase para completar, tentando até talvez lançar para aí alguma confusão, que é onde o departamento em que o Tiago trabalha é exatamente o departamento que não faz nada. É mentira, Ele disse-me ali, em segredo, o nosso departamento não faz nada. Nós fomos os outros a fazer. Ou seja, pegam no erro, ou na análise do erro, confessou-me há pouco, que apenas não, toda a gente reunir todos os dias, de manhã, é giro, não é? Mas chegou toda a gente reúne, toda a gente identifica quais são os erros e a partir daqui nós vamos trabalhar. Foi mais ou menos isto, não é? Pronto, ou seja, é só para ver se é, se não. É caso para vocês é que eu vivo com os erros dos outros. Sustenta-se os erros dos outros. Eu vou tentar. Os outros não irão, nenhum tem Se trabalho. elas irem, estamos mal. Uma dos grandes chavões neste livro é, eu vou tentar dizer, isso está em inglês, nós criamos desafios, nós experimentamos às vezes, nós criamos desafios, nós experimentamos algumas vezes,
we make mistakes, nós cometemos erros, mas sempre aprendemos e outra vez voltamos com mais desafios. Este é o ciclo da inovação. E este é o ciclo do trabalho do Tiago, que trabalha no departamento promotor de inovação. Sempre é, não é? Sim, No retalho. estou a retar. Ok. E aquilo que há pouco conversavas, ou dizíamos, é que todos os departamentos começam, ou todas as pequenas, até na loja, começam o dia com o quê? A identificar o quê? Sim, eu posso. Explica o processo. Já podemos ir a esse ponto. Isso. É verdade que nós Não temos fazem um nada. modelo, Ok. de inovação que é descentralizado. Ou seja, nós temos mais de 40 mil empregados, colaboradores, desde as lojas às estruturas centrais, nacionalmente, internacionalmente. E o que nós fazemos realmente, a nossa equipa de gestão de inovação, que está a crescer, mas que ainda não atingiu os 2 dígitos, é facilitar. Nós facilitamos o processo de inovação. Nós não inovamos, nós criamos uma série de ferramentas e desenvolvemos uma série de metodologias que implementamos com as pessoas e que treinamos as pessoas para elas próprias poderem implementar nas suas áreas, de modo a difundirmos a inovação de toda a companhia. O que nós fazemos, este modelo tem uma facilitação central, mas é um modelo que é descentralizado. E a única maneira, não é a única maneira, mas é a maneira que nós entendemos que é mais eficaz Tem vindo a e funcionar? que tem vindo a funcionar para uma empresa da dimensão da Sony. Ok. No fundo, estamos aqui a falar de uma questão que muitas vezes está associada à inovação, tenta parecer um produto específico. Que a criatividade, como eu lancei aqui o desafio de criatividade e atividade, poderia ficar quase que explícito que, então, nesse caso, tem que aparecer um produto, tem que aparecer um computador, tem que aparecer, não é, um software, ou tem que aparecer um livro. E neste caso concreto, o trabalho do Tiago não é propriamente a criatividade versus produto, mas a criatividade versus processo. E, por isso, me fez sentido desafiar aqui um bocadinho a conversa do Tiago, porque será que quando estamos a falar em criatividade, a definição única, haverá uma definição única de criatividade? Criatividade é blá. Aquilo que os estudiosos, e se forem procurar uma definição de criatividade, muitas das pessoas que estão aqui na sala provavelmente já o fizeram e sabem, se calhar tanto ou mais do que eu nessa temática, mas para quem não sabe, há inclusive um autor que diz que o problema não é definir criatividade, o problema é identificar a definição de criatividade que se encaixa com o que eu estou a fazer. Porque a criatividade pode ser baseada em processos, pode ser direcionada para produtos, pode ser direcionada para ambientes criativos ou para pessoas criativas. E por isso, se aqui nós estávamos a falar de um processo criativo, pensemos em tudo aquilo que já foi dito aqui, de que maneira é que os nossos processos criativos, processos postos em ação, podem ou não ser úteis na nossa vida e se a criatividade é para mim ou não, enquanto processo. É uma pergunta que eu lanço para aí, porque se enquanto processo eu me abster de ser criativo e disser eu sei ler, escrever e contar, sei funcionar com o vizinho do lado, que isso tem alguma capacidade social, não preciso ser criativo, alguém que crie para mim, lanço eu a pergunta para cada um, se nós poderemos abdicar de ter processos criativos, de um processo de resolver de uma forma mais eficiente, sempre cada vez mais promotora da excelência. Pronto. Neste caso, a SONAI tem um departamento específico em que o Tiago tem o prazer de trabalhar lá, porque eu já me apercebi que ele gosta do que faz, que é desafiar o processo criativo em cada colaborador, começando por lançar a cada subequipa a forma, com algumas estratégias, as formas de identificarem os desafios, os problemas, para depois virem a resolver problemas e só com essa resolução desses problemas é que vem a surgir a inovação. Essa é a razão pela qual aparece logo aqui o grande chavão, que nós identificamos problemas, pensamos nos problemas, erramos, falhamos e voltamos a pegar
não é? Pronto, isto. Agora, já que falei em processos criativos, vou lançar para o Samuel e para o nosso escritor de produtos, por isso a criação de produtos escrita, a criatividade, no teu caso, Pedro, faz sentido em termos de processo. Falaste há pouco, há aqui o processo e já existe o processo antes mesmo de aparecer a ação, já está a haver uma ação, mas quando tu, por exemplo, dizias, quando eu li a teu respeito, e se for mentira, desmente-me, de que criaste um processo específico para nós nos tornarmos bons escritores, mas este tornar-nos escritores, então há aqui uma conjugação entre o processo e o produto, porque eu para ser bom escritor tenho que ter um processo e um produto. Desbaralha-me, se faz favor. Ajuda-me. Vou tentar. Se baralhei? Não vai ser fácil. Ainda não? Eu vou tentar. Pois, esta conjugação. O meu processo não é propriamente um exemplo de criatividade, é um processo muito lógico e muito sistematizado, muito rotineiro até. Porque então, exige-me essa rotina. Okay. O produto em si é que é resultado do processo criativo. Mas o ato de escrita é um ato de pensamento, antes de mais nada. Escrever é igual a pensar. E a partir do momento em que eu penso sobre o que está à minha volta, em que eu penso sobre uma história, em que eu invento personagens, a partir daí eu estou a ser criativo. Não é? Mas não, ao nível do processo, o que eu criei não é tanto ao nível do desenvolvimento. O ilusionismo linguístico não é tanto um processo de criatividade, mas é um processo de organização de escrita. Não é? É uma coisa diferente. É um processo mais lógico, é um processo em que no fundo eu convido o escrevente e não o escritor, o escrevente, aquele que escreve, e não o criador de ficções. Não é? Convido o escrevente a tentar perceber como é que se desenrola o processo discursivo. Não é? E isso é algo que todos nós percebemos, é algo que todos nós temos a capacidade de perceber, independentemente da nossa área de formação. Não é? Posso ser engenheiro e perceber, posso ser médico e perceber, posso não ser nada disso e perceber. E se não perceberam comigo? Exatamente, não, porque nós, quando nós escrevemos, neste momento nós estamos todos aqui a escrever. Todos estamos a escrever neste momento. Não estão a dizer isto é muito nada de jeito, ou estão a dizer isto até de alguma piada, ou estão a dizer. Para que é que eu vim para aqui? Ou estão a imaginar quando é que vão ao supermercado, ou dizer compra. Há uma série de pessoas que estão aqui a escrever as suas coisas. E esse é o processo de pensamento, de escrita, que todos nós temos. Depois de transformar isso em obra, é que já tem que ver com a tal ação. Não é? E todos nós somos escritores nesse sentido. Todos nós temos coisas para contar, todos nós temos uma singularidade que é incomparável. Né? Cada um de nós está aqui a viver a mesma experiência e ao mesmo tempo está a viver experiências diferentes, está a experienciá-las de maneira diferente. Se tivesse que a contar, ia contá-la de maneira diferente. E é isso que o escritor explora. Explora a forma como vê o que está à sua volta, explora os seus universos interiores e consegue fazer algo criativo com isso. Mas não é algo, o processo em si é um processo absolutamente linear, o processo de escrita. Posso interromper? Então significa que para sermos, na tua opinião, para sermos criativos não deveríamos ter processo? Ou esse processo é uma base estruturante para ser criativo? É que tenho uma opinião própria também sobre isso. Eu sei que tu tens a mesma que eu, é por isso que eu estou para ir aqui. Não sei se estou a chegar ao conhecer. Não. Tu estás a dizer, nós aprendemos as regras, uma estrutura, um processo. E depois, ao vivermos a história à nossa maneira, ao pormos a nossa pessoa ao serviço, é que aparece uma obra criativa. Então, a racionalidade, o pensamento crítico e esse processo não é parte dessa criatividade, não achas? Ou achas? Acho que sim, claro que sim. Claro que sim. E é preciso ter... Ou a criatividade aparece assim? Não, isso nunca me aconteceu. Essa é uma pergunta que me fazem sempre. Nós queríamos que dissesses que sim. Fazem-me sempre essa pergunta de inspiração. Sentava-se assim e esperava. Nunca me aconteceu. Lamento imenso desmistificar isso. Nunca andei na rua e vi um raio. Nunca aconteceu. Nem naquelas 10 não horas sei se algum raio que caiu, a mim nunca caiu, felizmente. Já caí na rua, não caiu em nenhum raio. Se bem que o andar a pé ou fazer desporto pode ajudar. estimula. Eu prefiro dormir. Mas também funciona. Normalmente a partir das 5 da manhã até às 7 também funciona. Lá está, também funciona. São processos criativos. Eu preciso me estender mesmo. Mas o que estás a dizer é que faz
faz algum sentido ter alguma estrutura e não esperar que as coisas caiam do Faz céu. todo sentido. Aqui o Tiago disse mais ou menos a mesma coisa. Se querem alguma inovação e algum processo nacional têm que trabalhar, têm um departamento específico para trabalhar, para desenvolver. Nunca me aconteceu, como alguns dizem, a caneta vai sozinho. Nunca me aconteceu. E então não és bom escritor. Lamento imenso. Então não sei se és bom escritor, já viste? É por isso que eu digo que não sou escritor. Sou um gajo que escreve sempre. É um caso. Porque nunca me aconteceu esse processo de iluminação. Não é? Nunca me aconteceu. Tenho que estar mesmo a escrever para escrever. Tens que ter essa estrutura, é por isso que preparaste essa metodologia, esse processo, para no dar a fundo, estrutura, não é? No fundo é oferecer alguma base para depois sim a singularidade ser colocada nessa base. Não é? E aí quando nós falamos da alma, não é? Que é a alma, é um livro com muita alma, é um texto com muita alma. Isso aí já parte da singularidade de cada um. Mas a estrutura, o molde, o discurso, a forma como o discurso é organizado, tem que ter alguma base sólida e isso é um processo que se pode aprender, aí pode-se aprender. Eu só gostava de mandar aqui Uma boca. Não, uma boca. Não é? Uma pequena piada, só o que referi há pouco não é nada de mal. Eu ia desafiar para ver se era. O que estava a dizer há pouco é que agora as máquinas, já o desafio das máquinas terem criatividade. Não é? Eu ainda hoje tive a prova de que a máquina tem ironia também. Vencem. Tem ironia, porque eu estava no Facebook e apareceu uma sugestão de um amigo que eu odeio. Deixa esse desafio a ver como é que a máquina consegue ser irónica. Mas o Facebook já tem ironia, portanto, a partir deste momento está tudo alcançado. Está tudo lançado. No Paraná. E por isso, realmente, os processos criativos, ao Tiago é trabalhado, contigo é trabalhado, com o Samuel nasce esta inspiração. É apenas inspiração, Samuel. Ou seja, o que é que eu estava a querer, aonde é que eu quero ir pegar? Aonde é que eu quero ir pegar? Estava a querer brincar e eu querer ir pegar. É que, de facto, estamos aqui a chegar um bocadinho à reflexão de que a criatividade é algo que cada pessoa pode investir, pode desenvolver, pode começar por trabalhar estruturas de pensamento, estruturas linguísticas, estruturas de organização empresarial, mas também, há bocado eu falava que poderia ser, para além dos processos, ser as próprias pessoas tornarem-se mais criativas, ou seja, as pessoas desenvolverem em si alguns dons ou algumas competências, a quem lhes chamam dons, mas a quem eles chamam competências, que depois possam complementar estas estruturas de processo, aquilo que o Pedro ainda agora dizia. Depois vem a alma, mas o que achas quando há pouco tu falavas? Porque disseste a equipa faz muito sentido na Samsys, faz muito sentido. E todos os dias temos que pensar criatividade. Então, espera aí. Então, eu, pelas tuas palavras, estou a inferir, para além deste processo, desta estrutura e da alma enquanto pessoa, é preciso que cada pessoa invista em si própria, como pessoa, para se tornar mais criativa. O que é que tu fazes na empresa para que isso aconteça e não sejas só tu a ter uma ideia de vez em quando? Porque com tanta gente não podes ser só tu a ter ideias. Certo? Fui clara? Tem-te aqui alguma margem? Eu vou começar a falar, se começar a dizer as neiras, não me parar assim. Ou não? Ou não. Eu acho. Entre aquilo que tu disseste da empresa ter como as pessoas como a alma da empresa, a empresa aposta na criatividade, na inovação e na excelência. Falamos aqui agora que é importante processos. E processos que são estruturas médias e simples, entra a X, faz isto, em reunião tal, identifica isto, aprende a linguística A e B, mas que estas pessoas têm que ter características específicas para depois haver criatividade. O que é que tu fazes com as pessoas para que elas sejam criativas na tua empresa? Ok. E eu se calhar vou começar vou começar por focar um ponto que eu me parece que é importante, ou pelo menos eu sinto a necessidade de o expor, que é: eu acho que a criatividade como ação, como atividade, é algo que todos nós podemos, devemos praticar. Como referi há bocado, é algo que nós temos que praticar e tomar a pastilhinha da criatividade várias vezes ao longo do dia. E isto é um processo que se treina tal e qual como se treina um músculo. O maior motor que nós temos desta criatividade é, efetivamente, o nosso cérebro.
o nosso cérebro pode ser estimulado para que esta criatividade seja maior. Há uma série de exercícios neuróbicos que nós podemos fazer que potenciam esta criatividade. Falava há bocado, eu estava aqui a comentar com o Pedro, e focando agora numa vertente do Samuel, o praticar desporto, ou o simples andar a pé, em algum lugar do meu agrado, na natureza, ou não haver essa possibilidade, nem que seja em circuito urbano, ou, como dizias muito bem, deitado ou no sofá, naqueles momentos em que nós desligamos um bocado do meio ambiente e estamos com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, ajuda imenso a estimular e a alavancar esta criatividade. Isto em termos de conceito e de ideia daquilo que eu acho que todos nós devemos praticar para aumentar e potenciar a nossa criatividade. E expressar esta criatividade no nosso dia-a-dia é algo muito simples e muito básico. Um pequeno anotamento. Eu acho que muitos de nós olham para a criatividade como algo que está, de alguma forma, muito colado ou muito agrafado ou às artes ou à cultura. Não é só. Todos nós podemos expressar a criatividade no nosso mais simples cotidiano. No mais simples. Isto puxando a analogia para tudo aquilo que eu faço com a nossa equipa e aquilo que eu começo por fazer eu primeiro e depois, de alguma forma, ajudar a que todos os elementos que estão connosco na equipa se sintam inspirados a praticá-lo também. Não é algo que se possa impor, não acredito, eu acho que não funciona de maneira alguma. Eu acho que, por exemplo, ou por conversa, ou por partilha, acho que podemos inspirar as pessoas com quem trabalhamos, com quem lidamos no nosso dia-a-dia, com quem vivemos, a que elas também percebam as vantagens de praticar processos criativos nas coisas mais simples. Pode ser arrumar a casa, pode ser em como é que eu vou lidar com esta reclamação do cliente, pode ser, como falava há bocado o Tiago, eu tenho um problema, como é que eu vou resolver? Eu tenho este desafio, como é que eu encontro uma solução? O mercado está a reagir desta maneira, como é que eu encontro uma solução para endereçar a reação do mercado? Aquilo que eu referia há bocado, as empresas que sobrevivem e que prosperam são as empresas que têm equipas compostas por elementos que rapidamente se adaptam às variabilidades e às alterações das condições de jogo. E isto, hoje, é cada vez mais rápido e mais intenso do que noutros tempos. Por isso, nós estimulamos muito a criatividade. Não temos um desenvolvimento, não temos níveis homogéneos. O que é simples e é fácil de perceber. Nós temos uma equipa composta por 45 humanos diferentes, cada um com a sua maneira de ser e cada um com a sua velocidade, com o seu ritmo e com as suas características. Uns são mais lógicos, são mais operacionais, são mais orientados às tarefas. E até mesmo a fazer essas tarefas podem trabalhar a criatividade. Outros estarão mais na liderança. E aí, até para saberem liderar, têm que usar a criatividade. Porque se os seres humanos são diferentes, nós não podemos lidar com os seres humanos de maneira igual. Nós temos que lidar com os seres humanos de maneira diferente. E é aqui que a nossa criatividade tem que entrar forçosamente. Como é que eu percebo este ser humano? Como é que eu comunico com ele? Usar a criatividade aqui. Usar a criatividade nos processos, como dizia o Tiago. Obrigatório. Um processo que há 2 anos funcionava bem, há 3 anos funcionava bem, hoje pode não funcionar. Hoje pode não espelhar aquilo que o mercado nos pede. E nós temos que reformular o processo. Penso ter conseguido ajudar e contribuir. Só ia aqui abordar um bocadinho. Só ia abordar um bocadinho duas coisas. Antes de mais, porque foi dito agora, porque está na nossa cabeça ainda, a questão da liderança versus a criatividade. Não é? Isto também é verdadeiro, tem de ser criativo para lidar com as diferentes personalidades e com os diferentes humanos, mas mais do que isso eu diria que o líder é, em regra, o mais criativo.
Aliás, se nós nos lembramos da nossa infância, o líder é sempre aquele miúdo que tem, pá, vamos fazer isto. E os outros lá vão ter caneirinhos atrás dele. Mas também tem ação. Vamos Certo, fazer. certo, certo. Tem a ideia, vai. Porque Não é? muitas vezes, ou se nós olhamos para os grandes líderes, são aqueles, como referiu Samuel, que conseguem inspirar. Inspiram pelo que fazem, inspiram pelo que dizem, inspiram pelo que defendem, inspiram pelos seus ideais, inspiram por uma série de coisas. Mas só conseguem inspirar quem é criativo. Quem consegue fazer qualquer coisa que inspira os outros, que de alguma forma os leva a fazer qualquer coisa. Para mim, a liderança é em si mesmo uma forma de criatividade também. Independentemente de eu ter de lidar com muitas ou poucas pessoas. O facto de eu ser líder obriga-me a ser o mais criativo, porque eu tenho que dar um exemplo também em termos de criatividade. Eu gostaria só de acrescentar aqui. Relativamente a esta questão do fazer nada, que estava a fazer há pouco. Bem desafiei. Lembrei-me de uma história do Jorge Amado, em que uma jornalista vai à casa do Jorge Amado, tinha uma entrevista agendada, vai à casa do Jorge Amado e encontra o Jorge Amado e vem a empregada, se calhar, não é? Alguém, e ele pergunta, então, tem uma entrevista agendada com o Sr. Jorge Amado. Não pode porque ele hoje está a trabalhar. E a jornalista saiu e viu por um buraquinho de um vidro, estava ele estendido a apanhar sol. Portanto, isso é uma forma de trabalho. Ele estava a trabalhar, não podia ser incomodado, não é? O estar sem fazer nada, neste processo criativo, é trabalho. E muitas vezes não é entendido, não é? Nós vemos alguém estendido ao sol. E se nós dissermos, anda aqui, que é preciso ir lavar a cabeça. Se eu disser, calma que eu estou a trabalhar, ninguém vai acreditar. Não é? O criativo neste caso não é respeitado. Não é? Mas de facto é um trabalho. Faz parte do É que faz parte. É preciso eu parar para criar qualquer coisa também ao momento. É um processo de incubação. É, É chamado é, que significa que é a uma partir de forma de hoje ser. estão perfeitamente justificados. Precisam lá de trabalho e agora não fazer nada. Calma que eu estou a Peço desculpa ao Samuel, se vir algum funcionário a fazer isto. A partir de agora. Eu costumo dizer que Sei que é algum funcionário. Vai com ela. eu costumo dizer que estão em reflexão. Não, mas muitas vezes existe isso. E peço desculpa, porque Não, o Tiago é daqueles que está. não sei se passa assim na parte do dia. Se passasse assim o dia, não passasse assim. Não. Não conseguia E eu paro. Eu paro. Só voltando à questão que tinhas exposto inicialmente, a ação criativa, ou se podemos comentar a criatividade, achamos por bem formar as pessoas, quer internamente, quer externamente, e partilhamos sempre uma série de metodologias que nos permitem ser mais criativas no dia a dia, embora a própria diversidade de experiências que as próprias pessoas têm fora da vida profissional contribui muito também para essa matéria de criatividade, essa matéria crítica, que depois se impõe às empresas, de modo que essas tendências de recrutamento de pessoas com diferentes backgrounds. A nossa equipa já teve várias pessoas, um biólogo, um jornalista, um arquiteto, uma gestora, um economista, um engenheiro físico. Procuramos também a diversidade por aí. Mas respondendo muito concretamente, sim, as pessoas podem ser formadas para ser criativas, principalmente como pensar ou como no próprio processo. E por outro lado, numa empresa tão grande como a nossa, com 40 mil colaboradores, acho que o grande desafio é aproveitar a massa crítica e a criatividade que já está lá. Ou seja, não como podemos fazer para aumentá-la, mas para aproveitar o que já está lá. E fazemos, isso é um dos grandes desafios da nossa direção, e tentamos fazer isso de várias maneiras diferentes. A Sonac é a primeira empresa a nível mundial de retalho a implementar a metodologia Kaizen de melhoria contínua, ou seja, nós temos todo um sistema implementado desde as lojas, das pessoas que estão na operação
até a administração, onde temos vários níveis de Kaizen. Temos um Kaizen diário, que é algo feito diariamente pelos colaboradores, onde se reúnem numa reunião matinal para identificar problemas, oportunidades de melhoria, soluções e também para exemplificarem, para planificarem o trabalho do seu próprio dia. Depois temos um Kaizen de suporte, onde as pessoas são formadas para as metodologias Kaizen. Depois temos um Kaizen de projeto, onde as pessoas são, ou melhor, onde existem equipas que trabalham projetos de melhoria contínua. E vocês a seguir pegam tudo isso e promovem a inovação. Sim, sim, mas também temos uma série de oportunidades à parte. Isto é uma equipa dentro da nossa direção. Nós especificamente temos uma série de ferramentas que usamos no dia a dia para aproveitar no fundo esta matéria crítica que está à nossa disposição e que muitas vezes as pessoas querem mesmo participar e têm uma série de ideias e nós estamos no fundo a potenciar um canal para que as pessoas participem. Nós temos várias ferramentas, uma delas acho que é muito engraçada, chama-se Shine On. Damos a oportunidade às pessoas de brilhar. É um concurso de ideias definido pela administração, ou seja, é definido um desafio muito específico por um problema que nós temos internamente, ou vários problemas, mas alargado o suficiente a nível de âmbito para que qualquer pessoa possa, de alguma maneira, participar. E o que fazemos é lançar o desafio a toda a empresa, os 40 mil colaboradores, e as pessoas podem responder com ideias. Estas ideias não precisam ser extremamente estruturadas, mas têm que ter alguma forma de estrutura, pelo menos para percebermos quais são os benefícios e como é que podemos implementar de alguma maneira. Todas estas ideias, sejam elas centenas, são levadas, sem exceção, às comissões executivas, onde a administração vê uma por uma e faz a seleção principal das 12 finalistas, que depois tem um momento de apresentação à própria comissão executiva, na qual vai tomar a decisão de quais são as ideias que serão implementadas no ano seguinte. Isto é uma das atividades que nós temos. Nós também temos, por exemplo, as sessões de crítica e problem solving, vamos ter também com uma formação que nós também já frequentamos aqui no Thomas Center. Como é que podemos resolver problemas de forma relativamente criativa, onde guiamos as pessoas de alguma maneira no processo de divergência, ou seja, a capacidade está lá, nós apenas damos a ferramenta, o processo, ou as regras, chamemos assim, para que as pessoas consigam brilhar ou dar as ideias. Também interromper um bocadinho aquilo que o Pedro dizia, as Sim, regras, exatamente. quase que o processo e as regras para que as ideias apareçam, a seguir as pessoas se libertarem e estarem com a oportunidade de fazer. Para estas sessões, vamos sempre buscar pessoas variadas, desde as operações à administração, passando pelos intermédios, porque a diversidade realmente contribui muito para o resultado final, ou para a qualidade do resultado final. E tentamos fomentar no fundo a participação das pessoas. Temos também, como achamos que temos bons colaboradores, mas a verdade absoluta não está dentro da empresa, temos uma estratégia de inovação aberta, onde tentamos envolver parceiros, clientes, universidades, cidadãos, no nosso processo de inovação. Nós não temos a verdade absoluta e muito conhecimento está lá fora e queremos captá-lo da melhor maneira possível. E para isso temos uma série de ferramentas, nomeadamente uma muito engraçada, que é o Agile Marathon, que é uma maratona de programação durante 29 horas seguidas, que nós fazemos todos os anos, nomeadamente com a Faculdade de Engenharia ou com uma série de universidades em Madrid. No fundo, temos uma parceria com uma série de universidades onde universitários podem participar e, de forma relativamente típica, desenvolver algum tipo de aplicação móvel, quer seja para a bordo, quer seja para a Sport Zone ou para alguma das nossas ensinas. E isso é uma maneira de, primeiro, ir buscar uma maneira de ver o mundo que é diferente da nossa, porque nós não contratamos pessoas com 15 anos, com 16 anos, com
com 18 anos, que ainda estão na faculdade, mas conseguimos ir buscar no fundo esta geração nova, a geração dos millennials, conseguir ter algum tipo de inputs relativamente à maneira de ver o mundo deles. E por outro lado, a criatividade é sempre fomentada quando temos as pessoas trabalhar intensamente sobre um período de tempo com um deadline, ser muito dedicado, conseguimos ter resultados que às vezes são previsíveis. São só algumas das ferramentas, não quero alongar. Ok. Agora pegarmos aqui num tema interessante, que é pegar os jovens, pegar o Pedro trabalha com jovens, aqui chamaram jovens, e eu sei que tens 2 jovens lá em casa, pelo menos, que são desafio às tuas competências académicas. E por isso agora vou lançar aqui mais uma questão, mas antes vou fazer aqui um interregno para as nossas assistentes de sala. Digam lá se não fugir. A Ângela e a Joana têm estes pequenos papelinhos que gostariam de distribuir a quem tenha algumas questões para colocar e para animar esta conversa, senão parece que somos nós que estamos aqui a evitar saberes. Não é verdade, pois não? Nós cá não sabemos nada, não é? Ou ignorância. Ou ignorantes. Nós somos uns ignorantes, só mandamos para aqui assim umas bocas. Agora queremos ter boca bem ou bem também. Vamos falar aqui assim uns segundinhos para esta movimentação em sala. E enquanto vai esta movimentação em sala, eu vou pegar na questão da educação, porque a questão da educação para a criatividade também é importante. E pensando nós nos jovens, estamos a pensar nos jovens universitários, estamos a pensar nos jovens com quem o Pedro trabalha muito novos, e estou a pensar o facto de entrar, por exemplo, na tua empresa, muitos jovens recém-licenciados e que vocês, inclusivamente, às vezes vão às escolas, aos jovens, enquanto conversas com eles, etc. E por isso lanço aqui uma polémica que é a criatividade foi há pouco, logo no início, o Pedro disse-me, bom, eu considero que a criatividade devia ser ensinada nas escolas, na fase do ler, escrever e contar, devia ser uma disciplina como todas as outras, e não apenas uma coisa suplementar, porque conectado com a criatividade temos as questões não só da originalidade, mas também da pessoa ser flexível, ter muitas ideias, ter capacidade. Aquele que é um bom criativo também tem um bom pensamento crítico, porque tem a capacidade de julgar as suas ideias e de identificar quem são as suas melhores ideias. Aquele que é criativo também não vê as coisas sob diferentes perspectivas, vai buscar um know-how de outras áreas, e esta deveria ser qualquer coisa que qualquer um de nós, seja da escola ou que quem frequenta a escola básica ao superior, deveria ter a oportunidade de treinar estas competências de uma forma explícita e não apenas porque vai no embrulho de todas. A minha estrutura base é, para que fique claro a razão por eu digo isto, eu sou licenciada em matemática e a minha estrutura base é de matemática, aparentemente não tem nada a ver, não é? Mas dando aulas também nas áreas da matemática, e a minha questão é, eu treino matemática, treino processos de matemática. Há outros colegas que treinam as estruturas do português e das estruturas da gramática. Há outros que treinam informática e treinam especificamente a informática. Aquilo que fica para toda a gente treinar, raramente é feito. Ou seja, fica para preparar os jovens, e este é o desafio. Estou a palrar isto tudo para lançar o desafio. Se a criatividade deve ser integrada, se a criatividade é importante, mas fica na mão de todos para fazer, sabendo eu que, por exemplo, fiz uma licenciatura em matemática na Universidade do Porto, nunca tinha ouvido falar em criatividade na minha vida quando fui dar aulas, e tampouco em soft skills, porque hoje nós ouvimos, tampouco que um jovem precisa ter uma boa gestão emocional ou que tem direito a desenvolver todas estas competências, como é que eu, como professor, posso fazer alguma coisa nesta área? Isto é, há países como, por exemplo, a Finlândia, a Suécia, que desenvolvem explicitamente e intencionalmente este tipo de competências. E nós até quase que assumimos que devem ser.
Mas será que Portugal está alinhado por tudo isto, preparando os jovens, preparando a geração atual e futura? Estaremos nós a dar condições? O que é que achamos nós todos sobre educação, criatividade e todas estas cenas que eu acabei de dizer? Força, força Samuel. Chuta para aí. Eu só falei algo nesse período. Eu choca-me de alguma forma o facto de continuarmos, enquanto sociedade, a perpetuar e a corroborar e a suportar um sistema que, na minha opinião, e mais uma vez estou a dizer cenas que podem fazer sentido nenhum, são cenas que eu penso, que eu acho que não faz sentido nos dias de hoje. Eu acho que pode ter feito sentido algures na evolução da humanidade e que hoje não fazem sentido e nós continuamos a agarrar-nos, continuamos agrafados a um modelo de educação formativo que eu acho que não fazem sentido. O que é que eu quero dizer com isto? Ou refinando qual é a minha perspectiva sobre este ponto. É assim, eu há bocado falei que tenho o prazer e o privilégio de liderar uma equipa de 45 pessoas de forma direta, obviamente com a ajuda de uma equipa de liderança. Não o faço sozinho, fique claro. Felizmente formamos e trabalhamos bastante duro nos últimos 3 anos para ter uma equipa de liderança que nos ajuda neste trabalho. E eu falei um ponto muito importante, que é, são todos diferentes. Nós somos todos diferentes. As pessoas são todas diferentes. Nós somos únicos. Ora, então, se nós somos únicos, o paradigma de querermos que uma criança na escola aprenda exatamente da mesma forma que a outra criança, quando ela é diferente, e queremos que elas tenham o mesmo ritmo de aprendizagem sobre as mesmas matérias, sobre as mesmas temáticas, e pedimos-lhes performance e resultados iguais, quando os seres humanos são diferentes. Nós temos um formato de formação escolar que continua assente numa formatação dos seres humanos. Uma formatação que, na minha perspectiva, castra aquilo que é tão importante e que estamos aqui todos a falar, que é a criatividade. As crianças são diferentes, nós somos diferentes, todos os seres humanos são diferentes. Mas então nós expectamos que eles no teste tirem todos 70%, 80%, 90%, 100%, quando eles são seres humanos diferentes, que aprendem em ritmos diferentes, aprendem de formas diferentes. Não há duas crianças a aprender da mesma maneira. Cada uma tem o seu ritmo, o seu modelo, a sua forma de percepcionar o mundo e de absorver o conhecimento de forma diferente. Ora, nós continuamos a bater nesta tecla, enquanto sociedade. E isto, para mim, é o maior fator de castração. Depois posso adicionar algo que agora, se calhar já não é tanto. A sociedade também nos formata. A nossa sociedade, os nossos costumes, a nossa forma de viver, também nos formata enquanto seres humanos. E isto também, mais uma vez, é castrador da criatividade, porque muitos se retraem de fazer isto ou aquilo porque acham que as pessoas ao lado poderão olhar para eles e dizer: epá, este gajo é esquisito. Ou é assim um bocado fora do standard, não é? Não faz sentido. Então, o que é que Não podemos faz fazer? sentido. Eu acho que todos nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, devemos de, junto de todas as pessoas com quem lidamos, e para todos aqueles que aqui estão, e eu acho que somos muitos, para todos aqueles que têm filhos em casa, independentemente da idade, é trabalharmos de forma aberta e eles percebam que têm todo o direito de serem diferentes. E façam o que fizerem, tenham um amor incondicional dos pais, independentemente do que é que eles façam. Ajudá-los a perceber que quando eles errarem, quando eles falharem, quando eles caírem, quando eles forem diferentes, não somos nós que os vamos julgar. Vamos sim perceber porque é que eles fizeram assim ou porque é que eles fizeram assado e dar o nosso contributo, dar o nosso parceiro, dar os nossos valores, dar a nossa educação. Mas não os julgar, não os formatar, não os meter dentro de uma caixa daquilo que nós, que se calhar nos meteram a nós, não sei. Vamos ajudá-los a se expressarem de forma livre, criativa. Não vamos confundir, ou espero não passar, não tenho como propósito, passar a ideia que isto serve para as crianças fazerem tudo o que querem e que lhes apetece.
Não é essa a ideia que eu quero passar. Há uma expressão que eu aprendi com o meu querido avô materno, que ele diz: Samuel, nem sempre, nem nunca. E eu acho que é este equilíbrio que nós temos que ter com as crianças. Nem sempre, nem nunca. Nós temos que os deixar ser criativos, nós temos que estar lá sempre quando eles caem, quando eles erram. E não significa que temos que permitir que eles sejam mal educados. Cuidado. Porque às vezes vemos... Nem sempre, nem nunca. Nem sempre, nem nunca. Às vezes vemos o oposto. Agora, pegando neste paralelismo da educação e aplicando ou enquadrando naquilo que nós fazemos na SAMS, nós sempre tivemos uma cultura, desde a gênese, de apostar na malta jovem. Sempre. Nós recebemos todos os anos vários alunos, seja de cursos de formação profissional, sejam licenciados, para terem uma oportunidade de crescerem como seres humanos e de ficarem com uma percepção mais próximo da realidade possível do que é um mundo de trabalho. Porquê? Porque, mais uma vez, há um hiato exageradamente grande entre o que é uma formação académica e o que é a realidade do mundo de trabalho. Nós enquanto equipa SAMSIS, temos uma preocupação social muito grande neste aspecto. Temos o cuidado de só acolher formandos que tenham a possibilidade de ter um tutor que os acompanhe e criar uma experiência real de contexto de trabalho. Não é estarem ali, numa secretária, entretidos, a jogar ou a fazer outra treta qualquer, como eu conheço algumas realidades. Não, estamos a falar de lançar desafios reais, estamos a falar de colocar as pessoas a se sentirem integradas num grupo, sentirem que fazem parte e estimular a criatividade num formato de faz. Se não estiver bem, não te preocupes. Faz. Depois tens aqui alguém que te vai fazer uma avaliação, que te vai dizer o que é que está bom e aquilo onde tens espaço para melhorar. Sem julgamento, sem crítica destrutiva, sempre sob um ponto de vista de construção. E este é o contributo que nós temos dado para ajudar todos os jovens que aceitamos na nossa equipa. Posso dizer com grande orgulho que muitos destes jovens acabam por integrar depois os quadros da empresa. Obviamente não temos capacidade para absorver todos. Muitos entraram em 2000, 2001, 2002 e ainda lá estão connosco. Há um que tu conheces, com quem lidas muito, e entrou precisamente num estágio profissional e ficou, faz parte da equipa. Por isso eu lancei esta pergunta. Também o Pedro, sei que lidas com centenas de jovens nas tuas formações. Sim. No fundo, vou um bocado ou muito ao encontro do que foi dito. Quando nós entramos no nosso sistema de ensino, isto é, nós, antes de chegarmos ao sistema de ensino, todos nós somos extremamente criativos, não é? As crianças são extremamente criativas, não é? Inventam elefantes que voam, aquelas coisas todas malucas. Todos nós temos esta capacidade, mas depois, quando entramos no sistema de ensino, essa criatividade, ou seja, o ensino ensina para fora da criatividade, não ensina para dentro da criatividade. E isto acontece porque, mais uma vez, vamos desaguar ao erro. Qual é o melhor aluno? É o que erra menos. O melhor aluno é o que erra menos, é o que replica melhor. O que não tenta fazer diferente. Exatamente. Se ele vai replicar, ele está seguro. Se nós estamos a premiar o não erro, estamos a despremiar, passa a expressão, a capacidade de fazer outra coisa. O mais criativo não é premiado por ser mais criativo. O mais criativo, se não for de acordo com a norma, se não caminhar com os carneiros, vai ser colocado de parte. Não é? Há uma história que se conta muito, que é da criança que estava a desenhar, eles estavam todos a desenhar, e o professor chega ao pé dele e pergunta: então, o que é que estás a desenhar? Eu estou a desenhar Deus. Estás a desenhar Deus? Ninguém sabe qual é o aspecto de Deus. E a criança, do alto da sua ignorância, barra criatividade, diz: esperem uns segundos, já vão saber. Ele estava a desenhar, era natural que não soubesse. Um bocadinho já sabia. É a nossa capacidade de premiarmos este tipo de visão que faz a diferença. Não é? E a grande empresa também é essa. Consegue premiar a criança. Esta criança consegue fazer qualquer coisa. E isso também faz a diferença quando nós somos não empresas, não empregadores, mas empregados ou queremos emprego. Eu aqui dou o meu exemplo, claro. Todos os empregos que consegui, nunca os consegui com um currículo normal. Nunca. Eu
Com 18 anos fui para a Bola, para o Jornal da Bola, não sei se sabia, também no Jornal da Bola. Ficam a saber. Que eu sabia. E não enviei um currículo para lá, eu enviei uma carta que era tudo menos um currículo. Não tinha lá nada de currículo. Tem uma carta a explicar, a contar a minha história, não é? O que é que eu gostava de fazer, o que é que eu fiz, o que é que eu, os meus sonhos. E foi isso que os fez chamar. E eu lembro quando me chamaram, a primeira coisa que me disseram foi: o senhor foi escolhido porque escreve diferente, porque pensa diferente. Nós recebemos centenas, milhares de currículos. São todos iguais. E mostrou-me um molho. Tinha lá um molho que são anexados. Porque são todos arquivados da mesma maneira, são todos iguais. Mais tarde, uns anos mais tarde, quando eu começo a trabalhar em publicidade, como é que eu começo a trabalhar em publicidade? Eu estava em Guimarães, não enviei currículos para agências de publicidade. Enviei uma caixa gigantesca, uma alface. A agência era de Lisboa. Não estou a dizer para enviarem alface. Eu enviei numa caixa gigantesca uma alface. Logo, o tamanho já faz a diferença neste caso. Quem receber, o Samuel, se receber uma caixa gigante, já não vai olhar como um envelopezinho, não é? E depois lá dentro está a alface com uma simples frase a dizer: Vimaranense quer experimentar ser alfacinho. Só isto. E eu endereço de e-mail, mais nada. Passados uns dias tinha uma resposta na minha caixa de correio. Mais do que dizer que era criativo, mais do que dizer que queria ser criativo, mais do que dizer que queria escrever, eu mostrei que era capaz de fazer qualquer coisa que os outros não eram. E isto aplica-se a tudo, quer a empregadores, quer a empregados, quer a crianças, quer a adultos. Mas no fundo, nós muitas vezes temos medo, e falava aqui a questão do medo, não é? Temos medo do que o outro vai pensar sobre a minha criatividade, não é? Enviar uma alface. Eu quando disse isso aos meus pais, eles querem estar de choque. Não digas que és nosso filho, se faz favor. E depois de convencer a minha mãe a arranjar uma alface boa, porque ela tinha de aguentar a viagem, tinha de estar razoável, não é? Convencer-nos a não uma alface para onde? Tudo isto são barreiras que nós encontramos quando queremos fazer de maneira diferente. Mas não é fazer, como referi há pouco, a questão do foco é importante, o Tiago referiu. E é decisiva, a questão do foco não é ser criativo por ser criativo. É ser criativo com um objetivo, com um foco, com um caminho, com um rumo. A partir do momento em que eu defini o meu caminho, eu queria ser publicitário. Logo eu tenho de chegar lá. Como é que eu vou chegar lá? E aí, problema versus solução, não é? O que é que vamos fazer com isto? E foi esse o caminho. Portanto, a educação, o sistema cria uma linha de montagem e é difícil sair dessa linha de montagem. É muito difícil sair dessa linha de montagem porque somos castigados, somos penalizados por não estarmos dentro dessa linha de montagem. E isso exige, mais uma vez, coragem para fazer, para continuar, para acreditar. Porque tudo à nossa volta muitas vezes vai dizer: olha que não. Olha que isso não é isso que se faz. E capacidade de manter o foco sendo criativo. Exatamente. Manter a caravana a andar. Manter a caravana a andar. Não desistir. Sempre. Mas isto são coisas que todos nós sabemos, mas muitas vezes não praticamos. Não é? Somos não praticantes. É como as religiões, não é? São os religiosos não praticantes. Aqui muitas vezes nós somos criativos não praticantes. Temos as ideias, gostávamos de fazer qualquer coisa, mas não praticamos. Porque a sociedade, o professor, seja quem for, nos obriga a fazer como os outros fazem. Temos indulgências. Podemos tudo. Obrigada. Eu vou pedir ao Tiago, se permite, que agora, antes de avançarmos para outra expressão, recolhemos, Joana tem recolhidos mais alguém, alguma folhinha que quer entregar à Joana? Não. A Joana vai distribuir a cada um dos nossos oradores. Pode ser, Joana? Vai dividir por todos. Tudo. É essa. Depois há um estudo para todos, que vão ser mais difíceis de dizer. Ok. E para o Tiago. Vamos dar aqui um tempo. Este é para o tempo com Samuel. Olha, quero deixar as restantes à frente de cada um. A Joana selecionou esta para já e entrega a cada um as restantes, porque pode, entretanto, haver a oportunidade de responder a outras questões. Tenho aqui algumas Ok? Samuel. Estas são para ti, Samuel. Estas são para todos. Para Tiago. Estas são para Tiago. Lembrando o nome de questão. E estas são para ti. Não sei se tem alguma coisa ainda hoje para fazer. Se tiverem de barco agora. Nós pedimos arroz de marisco para todos.
Estávamos a pensar em pizzas, mas É comer aqui dream. não dava jeito para comer aqui. A tua marisca é capaz de dar mais jeito, não é? Tripas, ok. Venha uma tripa já que são tripas. Vamos só dar aqui um tempo para. Samuel, não sei se queres ver outra para além dessa. Essa foi a que a Joana selecionou, mas essa para todos, não sei se preferem pegar noutra, não é? Porque a Joana fez o Se fôssemos favor criativos agora, passávamos as nossas perguntas aos outros, não é? Mas olha, haja um bocadinho de estrutura, tá? Pronto. Há uma pergunta aqui, não será a criatividade uma característica inata que pode ou não ser estimulada? Eu posso pedir aqui a primeira ao Força, Tiago força, para força. pegar na dele, não sei se... Pode ser, eu tenho aqui uma. Foi o Tiago que ficou aqui à espera. Ah, sim, Seguir, claro, sim. avançamos antes que vocês, e eu agora já me calei. Obrigadas por colaboração. Eu não quero demorar muito sobre esta resposta, mas Não sei se vocês lá atrás ouviram. vai. Ouça. Consegue? Sim, sim. Esta vai muito em contra ao tema que ficou em aberto. No fundo é a criatividade ensina-se nas escolas, desde quando, mas a escola não valoriza a criatividade. A escola limita a criatividade todos os dias, a quem tem muito medo dela. Foi este último Foi tema que o estava a último, dizer e ficou pendente para Sim. ti. Obrigado. Não quero Obrigado. demorar muito sobre isto, Mas é a tua opinião importante, porque estás também no mercado Sim. e no mundo do trabalho. relativamente a este tema, ou este tópico em particular, a minha ideia-chave é que as pessoas têm que ser ativas. Ou seja, só porque a escola não ensina A ou B ou C, ou porque os programas não estão formatados da maneira como nós gostaríamos, existem uma série de métodos que hoje em dia muitas vezes são gratuitos, a internet, temos informação nunca mais acaba, alguma boa, alguma má, devemos ser nós também a ter a capacidade crítica para saber distinguir, mas a mensagem principal é que temos que ser ativos. Até enquanto professores. Enquanto pessoas, enquanto alunos, enquanto pessoas que querem enquanto aprender. pessoas. Enquanto pessoas que querem aprender mais sobre criatividade, sobre seja o que for. Sobre fazer de forma diferente e fazer de uma forma estruturada e com processos diferentes. Exatamente. E não ser a caixa, aquela caixa de alface, ou seja, nós temos na A alface. nossa desculpa não pode ser me ensinaram isto na escola, me ensinaram isto na faculdade. Senão é uma desculpa válida, porque existe sempre oportunidades para aprendermos. E muitas oportunidades hoje em dia são gratuitas e são de valores relativamente Esta é altos. uma que toda a gente está. Por isso, acho que tem que haver proatividade para aprender mais sobre o assunto que realmente nos interessa, porque senão é um assunto que não nos interessa. Se é só uma ideia que não a realizamos, então onde é que está o valor? No fundo é associar que a criatividade não é uma coisa que nos cai do céu, não cai num relâmpago, tem trabalho. E é um trabalho que cada um de nós pode fazer. É isto um bocado que também estão todos a dizer. Agora, as perguntas estão aí. Vocês, eu não sei o que é que... Seguimos esta prova. prova. Pode ser a que Ora bem, quiserem. a questão Anarquia. a questão foi colocada Pedro Schuller. Já agora gostava de... Pedro. Ok, assim faço a ligação à carta. Muito bem. O Pedro está aqui a colocar a questão de... considera que há algo mais forte que a criatividade, que é os hábitos. Mais forte que a inspiração. Mais forte que a inspiração são os hábitos. E que hábitos tenho eu gostaria de ter para ser mais criativo, certo? Eu vou falar algo que eu acredito fortemente que é o que mais me ajuda a ser criativo. Eu há bocado falei que há uma série de coisas que nós podemos fazer para usar o órgão que eu considero ser o órgão mais forte que nós temos, mais poderoso que nós temos, que é o nosso cérebro. E há uma série de exercícios que se chamam exercícios neuróbicos que todos nós podemos fazer para termos um cérebro que é mais eficiente. O nosso cérebro não é muito diferente de um músculo. O músculo tem que ser exercitado para serem criadas células mais fortes, mais eficientes, com maior elasticidade, para ter maior performance. O nosso cérebro é muito similar. E como é que isto se processa no nosso cérebro? É através de novas formações neurológicas, novos circuitos neurológicos. E há uma série de coisas que todos nós podemos fazer, estão facilmente ao nosso alcance, independentemente da bolsa de cada um, e que
todos nós podemos fazer que potenciam este bom funcionamento do cérebro. Deixem-me também dizer-vos o seguinte. Há vários estudos científicos que comprovam que o nosso cérebro pode funcionar no seu nível máximo de eficiência até à linha dos 80 anos, se nós tivermos alguns cuidados e princípios básicos e vamos assumir que não há nenhum lapso aqui pelo meio do caminho, alguma questão degenerativa ou doença, ok? Coisas básicas, como por exemplo, e eu sei que isto é tão básico que pode chocar alguns dos aqui presentes, mas é o que é. A alimentação está no topo da pirâmide para esta eficiência. Aquilo com que nós nos alimentamos vai determinar não só o cérebro, todos os órgãos, e não é novidade nenhuma, tudo. Mas como estamos a falar de criatividade, e a criatividade vem da ação do nosso cérebro, daquilo que o nosso cérebro processa, como percepciona as coisas e depois como é que as liga e como é que surgem novas ideias. Por isso, a alimentação é fundamental. Suportarmos a nossa alimentação, e isto, para responder diretamente ao que o Pedro perguntava, hábitos, preocupação com a alimentação, suportar a nossa alimentação 80% em vegetais, frutas e leguminosas, alimentação extremamente variada, nos vegetais extremamente variada, por cores, por formatos, por texturas, fruta, todo o tipo de fruta. Ok? Isto é básico, não é uma aula de nutricionismo, é uma coisa básica para criarmos hábitos que nos ajudem a potenciar a criatividade. O desporto regular, e quando eu digo desporto regular, não é ir ao ginásio uma vez por mês. A regularidade é de 12 vezes por ano, ou uma vez por mês, mas não é esta regularidade que eu me estou a referir. Eu estou a referir a um mínimo de 2 a 3 vezes por semana. Mínimo 2 a 3 vezes. Escolhem o desporto que quiserem. Façam. Ao fazer este desporto, deixem-me adicionar aqui mais um dado importantíssimo que eu considero ser determinante para que a nossa criatividade seja estimulada ao máximo, que é: não façam sempre a mesma coisa. Não façam sempre o mesmo exercício. Imaginemos, por acaso, que gostamos de correr. É o meu caso, por exemplo. Eu gosto imenso de correr. Se eu fizer exatamente sempre o mesmo percurso, sempre o mesmo circuito, eu não vou estimular em nada a minha criatividade. Eu devo de criar variabilidade de percurso, de tempos, de alturas em que o faço. Pode às vezes ser uma coisa tão simples como fazer o percurso ao contrário. Em vez de começar do ponto A para o ponto B, começar do ponto B para o ponto A. Qualquer coisa assim. 3, peço desculpa. Alimentação, exercício regular. 3. Expor-nos regularmente a coisas novas. Regularmente. E eu aqui o regularmente vou dizer psicologia todos os dias, ok? Não é regularmente uma vez por mês ou uma vez por semana. E todos os dias expor-nos a coisas diferentes. Uma coisa tão básica como eu, se todos os dias tenho que fazer um trajeto de trabalho a casa-trabalho, não vou todos os dias para o mesmo sítio. Se por alguma razão eu for obrigado a fazer uma parte do percurso sempre igual, então, por exemplo, uns dias vou com a janela aberta, se o tempo permitir, noutros dias vou com o rádio ligado, noutros dias vou com o rádio desligado. Criar um fator de variabilidade. Porque cada vez que nós nos expomos a coisas novas, comer uma alimentação que nunca comemos, ir a um restaurante que nunca fomos, ir a uma aldeia que nunca tivemos na vida, conhecer pessoas que nunca, pessoas novas, experimentar coisas diferentes. Isto faz com que o nosso cérebro processe esta informação e crie novos campos neurológicos, novos caminhos neurológicos. Estamos a estimular a eficiência do nosso cérebro. Depois, os relacionamentos. Escolher bem os relacionamentos que temos e, por fim, aquele que eu acho que tem uma importância brutal é a forma como encaramos a vida. A forma como encaramos a vida é determinante da nossa criatividade. Se nós formos aquele tipo de pessoas que veem um problema em todas as oportunidades, se nós formos aquele tipo de pessoas que vê tudo cinzento, eu acredito que isto não ajuda à criatividade. Eu acho que vermos o lado positivo da vida, vermos o lado positivo das pessoas, vermos aquilo que as pessoas têm de melhor, sermos gratos pela vida que temos, sermos gratos por aquilo que temos, porque nós vivemos em luxo. Nós vivemos em luxo. Nós vivemos em luxo. E a maior parte de nós não percebe que vive em luxo. Se respeitamos estes 5 parâmetros que eu falei, não vou dizer que são mandamentos, respeitamos estes 5 princípios, se os praticarmos, Pedro
garantidamente que a criatividade passa a ser um hábito. Temos sentido. Sim. Pedro? Só aqui, por uma pequena provocação, esta questão da alimentação, né, e da vida muito certinho, nesse sentido da alimentação. Eu ontem comi uma boa francesinha. Muito agora. Faz parte da variedade. Mas esta ideia pode chocar mais porquê? Porque nós temos também aquela ideia do grande criativo como um grande maluco, não é? E vemos o grande criativo, este gajo bebe muito, aquelas coisas, tem vícios, não é? O Bukowski dizia uma coisa, o Bukowski, que era como é que eu ia dizer de forma eufemística? Era um bolachão, não é? Estamos sempre a mim. Era um bêbado, acho que posso dizer assim. Acho que está certo. Ele dizia, escreve bêbado, revê sóbrio. Isto para mim é uma filosofia de vida. Porquê? Não no sentido da... Isso era o fim do mundo. Não no sentido literal, mas no sentido de quê? Este bêbado para mim, encarado metaforicamente, é a capacidade de eu conseguir ser louco no fundo quando estou a criar qualquer coisa. Fazer qualquer coisa, que os bêbados fazem coisas que os sóbrios não fazem. Aqui é por isso que caem também muitas vezes. Este escrever bêbado vai nesse sentido. E depois o rever sóbrio, e também nós temos de ter essa capacidade de olhar para lá, para ver o que fizemos e perceber que é preciso também alguma ordem, é preciso algum método, é preciso alguma base. Portanto, isto para mim, mais do que uma citação, é uma filosofia de trabalho quase, não é? Escreve bêbado, rever sóbrio. Mas nós muitas vezes imaginamos, estes gajos, depois as entrevistas que eles dão também, a dizer que não como nada, ou então só como porcaria, só como isto. Nós ficamos a pensar, eu para ser criativo Também tem que ser aqui. não posso comer coisas que façam bem. Tenho que comer muito, tenho que comer porcaria. Tem que ser exuberante. Tem que ser excêntrico, não é? E está muito associado a essa ideia. Portanto, eu acredito no que disse perfeitamente, mas é difícil convencer quando os exemplos que nós temos vão no sentido contrário. Nós vemos este gajo andando maluco, de certeza que não faz as refeições à hora certa, não há nada disso. E ir ao ginásio, então, isso aí é o fim do mundo. Este gajo, em vez de estar a escrever, está aqui no ginásio. As pessoas até olham assim, não é? Não faz sentido. O escritor tem que Um fazer. escritor no ginásio não faz sentido. Muito menos a comer uma francinha. Muito menos a comer uma francinha. Francinha, claro. Relativamente às questões, nós já falamos um pouco do que está aqui, portanto eu vou só ler por uma questão também de nós percebermos o que é aquelas que que é. entendas que faz. Vou ler as duas para as pessoas também terem algum contexto também do que escreveram. A primeira, não será a criatividade uma característica inata que pode ou não ser estimulada? O que são os sonhos, senão o resultado inconsciente da imaginação, juntamente com a nossa experiência? Julgo que nós já falamos um bocadinho disto, de facto há algo inato, todos nós temos, mas se não houver essa capacidade de ser estimulado ou não diariamente, não serve para rigorosamente nada. E depois temos aqui algo que não é uma questão, é mais uma opinião, uma brincadeira quase linguística do Fernando Morgado, que nos diz criatividade é respiração, comunicar e criatividade. Dois seres humanos surdos mudos são criativos na comunicação. Portanto, nós conseguimos desenvolver a nossa criatividade independentemente do que encontrarmos como método de comunicação. Não é preciso as palavras, basicamente. Muitas vezes um olhar, e há olhares bastante criativos também. E é uma temática. Olha que imaginação a trabalhar. Não é? Conseguem desenvolver coisas. Estávamos todos a simples imaginar os olhares na Assembleia da República, não foi? Era isso, Claro. Claro. Não nos passou outra coisa pela cabeça. Não. Falámos em sensualidade. E por isso associei a Assembleia da República. Surgiu logo. Foi logo. É automático. Sucessão. Não, de facto, é isto. Tudo o que está aqui já foi abordado. Não vale a pena aqui desenvolvermmos mais. Não sei Não se sei tens se há aí aqui alguma questões sobre novas. abordar ao... Ok, agora tem aqui uma outra pergunta que lhe foi dirigida e que ele estava aqui a quem fez a pergunta. Tenho uma pergunta do Tiago Veloso. O Tiago recebe uma pergunta do Tiago Veloso, quem é? Sim, ok. Queria dizer só que há bocado a pergunta que eu respondi era do Eduardo Moreira, que eu não referi.
Então esta pergunta do Tiago, muito rapidamente, já ao cerne da questão, é como é que nós conseguimos melhorar a nossa antecipação do futuro, por um lado, A nossa antecipação do futuro. e por outro lado, como é que podemos responder às hesitações do resto da equipa quanto às incertezas de uma nova ideia. Relativamente ao primeiro ponto, como melhorar a antecipação do futuro, uma frase bastante difundida que é a maneira de pensar o futuro é criá-lo. De qualquer das maneiras, não querendo fugir à pergunta, na minha opinião, acho que a melhor maneira de antecipar o futuro para já é conhecer o que é que temos atualmente. Se conseguirmos conhecer no fundo o estado da arte, como é que as coisas estão a acontecer atualmente, conseguimos de alguma maneira prever a evolução natural das coisas, nomeadamente, não sei se estamos a falar de tecnologia, mas por exemplo, a nível tecnológico existe, se calhar alguns de vocês conhecem, a Gartner's Technology Life Cycle, que é algo que prevê, no fundo, as tecnologias emergentes para os próximos anos e o seu próprio estado de maturação. Ou seja, temos uma série de tecnologias que atualmente estão num estado de euforia, que é muito falado, mas pode ser algo que não está a ser implementado para já. Depois temos uma série de tecnologias que já são mais maturadas e que entrarão, no fundo, no nosso dia-a-dia de uma forma mais escolhida. E temos uma série de tecnologias, isto é só um exemplo. Ou seja, se nós conseguimos realmente perceber o que é que está a acontecer atualmente, conseguimos ter, no fundo, algumas pistas sobre o que vai acontecer no futuro. Se bem que isto será um futuro mais de continuidade. O futuro de descontinuidade será, no fundo, como diria a frase, temos que ser nós a criá-lo, e nesse aí, o meu conselho é criem-no, e não estejam à espera que os outros criem por vocês. Relativamente ao segundo ponto, que é como é que podemos responder às hesitações do resto da equipa quando temos uma nova ideia, acho que se reduz a duas palavras. Primeiro, a paixão, ou seja, temos que realmente acreditar na ideia que estamos a propor, porque se nem nós acreditamos, então quem é que vai acreditar? Apesar das dificuldades, seremos sempre nós a puxar para essa ideia, e para isso realmente é preciso coragem, como já vou falar inicialmente, resistência ao erro e também a paixão por o que estamos a fazer. Por outro lado, também temos a segunda palavra-chave e a última palavra-chave, na minha opinião, seria planeamento. Ou seja, não é só dizer o que é que queremos, o que é que achamos, mas como é que realmente vamos conseguir implementar aquilo, Step by step, e qual é o valor que estamos a gerar, no fundo, para a equipa. Porque se for uma coisa que realmente nós temos paixão e que cria valor para a equipa, então não vejo razões para que não seja implementado e que não seja um sucesso. Não sei se acharias que, por exemplo, acrescentar aí na questão da paixão a resiliência também. Exatamente. Com paixão quero dizer acreditando naquilo que... Acreditar e ter capacidade de resiliência de que não é hoje, poderá ser amanhã, ainda não foi amanhã, pode ser que seja depois de amanhã. Desistir à primeira porque não se consegue, dificilmente alguém vai atrás de nós. Dificilmente, porque se desistes fácil é porque não é válido assim, não é? Quando acreditamos verdadeiramente numa coisa, a única forma de falhar é desistir. Porque se não desistires, vais acabar por conseguir. Se a tua equipa vir a desistir permanentemente. Agora, esta questão da resiliência também, às vezes, que não possa ser confundida com teimosia, ou seja, que vai ser assim, independentemente de as pessoas alinharem ou não. Se calhar, agora pegando também algumas das coisas que vocês disseram ao longo de todo este tempo de conversa, é ir ouvindo a opinião das pessoas e fazer um planeamento em função daquilo que aqueles que são da equipa também vão dizendo. Se calhar isto não pode ser assim e vamos reformular. Ir sempre fazendo os planeamentos em função daquilo que as pessoas vão dizendo, não é? Só comentar relativamente a isso. Ideia gera ideia, não é? E muitas vezes a ideia inicial, quando trabalhada em grupo, trabalhada em equipa, quando realmente é implementada, pouco tem a ver, ou há de ter alguma coisa a ver, já não é de ninguém. Já não é de ninguém, e é algo que, comparativamente ao ponto de partida, pode ser bastante diferente. O que nós tentamos fazer na Sonai, que outras empresas certamente farão, é a criatividade em grupo, que é sempre muito mais rica que a criatividade individual. É por isso que nós, no Torrent Center, temos alguns programas que são criatividade em grupo. Mais alguma questão?
que queiram, ainda temos Força, você não tem mais ninguém. Ora bem, 3 meses. Tens aí algumas que são de todos. Pois, por isso. Despacha-te já aí. Esta é de todos, esta é de todos, está aqui Esta é de de todos. Colocamos? Força. Colocamos esta como último. Ainda louco. Diga bem. A questão é colocada pela Teresa Camacho e, a questão que a Teresa está aqui a colocar é relacionada com o seguinte. Há muitas pessoas que têm dificuldade em lidar com o falhanço associado à vergonha ou ao juízo que as outras pessoas façam. Eu arriscaria a dizer que as pessoas que sentem vergonha por aquilo que os outros, pelos olhares dos outros, são pessoas que, na minha perspectiva, de alguma forma deixam-se condicionar e deixam-se ser julgadas pelos outros. Eu acho que nós aqui no nosso país, e de uma forma geral, a grande maior parte da Europa do Sul, nós lidamos mal com... Quando eu digo lidamos mal, eu vou refinar o que é que eu Não quero lidamos dizer. bem. Não lidamos bem com o erro, com a falha. E eu acho que... Eu acredito que isto vem muito da educação que nós tivemos. Aquilo que o Pedro falava há bocado. E que eu também falei quando estávamos a tocar o ponto da educação. Nós somos educados em casa, somos educados na escola, somos educados na sociedade. Quem faz as coisas by the book é premiado. Quem falha, quem erra é castigado. O nosso filho fez bem, nós damos um beijinho e um abraço. És lindo. E ele fez mal. Castigo. Nós não estamos incondicionalmente ao lado deles. Nós falhamos. E é precisamente no momento em que a criança falha que nós dizemos, ok, não passa nada, preocupes, para a próxima vez é melhor. Como é que posso fazer isto melhor? Como é que podemos fazer isto melhor? Como é que eu te posso ajudar a tu fazer isto melhor? E isto extrapola-se para a vida relacional, para a vida emocional, isto extrapola-se para a vida no trabalho. Várias vezes eu percebo na minha equipa o que tenho que fazer e acredito no empowerment das pessoas. E há situações em que eu percebo que o caminho que a pessoa está a escolher há uma grande probabilidade de não dar o resultado que se espera. Eu acho que o preço a pagar por o erro desta pessoa relativamente à formação que ela vai ter é normalmente maior. Se colocar em risco algo estratégico, aí eu tenho que atuar de uma maneira diferente. Quando eu me apercebo que esta falha que vai ser valiosa para a formação da pessoa não é crítico para a organização, então eu prefiro que a pessoa aprenda por ela porque tem um valor muito maior. De referir que, por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura do erro tem um formato completamente diferente. Há sociedades de business angel que injetam capital em startups, em empresas que vão dar muito dinheiro. Sabem qual é uma das condições para estas empresas se poderem candidatar? Tem pessoas que aprendem a falhar. Uma das condições para a esmagadora maioria destas business angels é: se não faliste 3 empresas, nem vale a pena vir aqui falar comigo. Se não faliste 3 empresas, reparem bem a diferença cultural. Se não faliste 3 empresas, nem vale a pena vir falar comigo. Porquê? Porque ainda não experimentaste o suficiente para vir aqui falar comigo. Se vens com uma primeira ideia, se vens com uma primeira ideia, há uma probabilidade enorme de falhar. Logo, vai falhar, vai aprender e depois vem falar comigo. Nós aqui, na sociedade em que nós estamos, a cultura é completamente diferente. O que é que eu quero com isto dizer? Ou onde é que eu pretendo chegar com isto? Eu defendo uma coisa na vida e defendo-a de forma transversal. É preferível uma ação que nos correu menos bem e nós vamos aprender. E nós vamos melhorar, vamos afinar, vamos mudar. Isto definitivamente não serve, temos de maneira diferente. Ou, isto funcionou parcialmente, eu tenho que afinar aqui um pormenor. É preferível uma ação do que uma não ação. Uma não decisão perante um problema, perante uma dificuldade, uma não decisão é uma má decisão. Vamos decidir, ou sim ou sopas. Ou fazemos ou não fazemos. E depois medimos. E depois fazemos planeamento. E sempre em circuito. Falhei, correu bem, porreiro. Falhei, não correu bem, aprendi alguma coisa? Se aprendi alguma coisa, já ganhei. Se não aprendi nada, então observa, pensa,
faz reflexão, percebe o que é que podias ter feito diferente, ou onde é que tinhas que mexer para isto dar o resultado que procuras. E sempre em ciclo. Sempre em ciclo. Sempre em ciclo. O que mais mata as empresas, e eu acho que o que mais mata o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, é precisamente o receio de falharmos. Se nós perdermos o receio de falhar, aquilo que eu dizia há bocado, tirem a mão dos travões e andem. Andem. Se cair, levanto-me. Eu tenho que me levantar, eu se caí 13 vezes, levanto-me 14. Se caí 15, levanto-me 16. Porque desde que a gente consiga aprender a fazer melhor, já é uma vitória. E não devemos ter vergonha. Não devemos permitir que o julgamento dos outros nos condicione. Porque eles não estiveram lá. Aquilo que sempre me ajudou foi: tu não estás nos meus sapatos. Se tu não estás nos meus sapatos, tu não sabes pelo que eu passei. Se eu falhei, eu falho. Ponto. Eu já fechei uma empresa que não funcionou. Tenho uma que está a correr muito bem. Tenho duas. Não será mais duas. Tenho mais duas. Certo. Mas a vida é assim. A vida não é feita só de sucessos. Todas as pessoas que eu conheço que já tiveram algum tipo de sucesso na vida, já falharam muito. E digo-vos mais, pode ser chocante, mas as pessoas que mais sucesso têm são as que mais falharam. Garanto-vos que as pessoas que mais sucesso têm na vida são as que mais falharam. São as que não tiveram receio nenhum de cair, se levantar, sacudir a poeira dos joelhos, opa, siga, anda. Pensem numa coisa. Como é que foi o processo de aprendizagem para nós andarmos enquanto seres humanos? Quantas vezes caímos? E por que caímos? Deixámos ou desistimos da ideia de andar? Desistimos da ideia de deixar de andar? Algum de nós desistiu dos presentes? Acho que não. Pensem nisso. Na vida e nos negócios é igual. Assumo esta intervenção quase como o teu resumo e peço só muito brevemente ao Pedro e ao Tiago para também, se quiser deixar quase que a vossa comunicação de término para o nosso... Não percebi? Mas não conseguimos responder a todas as perguntas, mas como nós lançamos uma primeira tertúlia, vai haver mais, e os oradores estão aqui depois de terminarmos, ainda podem conversar um bocadinho com ele, pode ser. Agora, talvez ali com algumas indicações de questão, pelo menos o Pedro fazer aqui o seu apanhado final da sua comunicação final e o Tiago, está bem? Força, tem que ser. Então, não vou acrescentar muito mais, só vou aqui assinar por baixo o que o Samuel acabou de dizer. Nós não lidamos muito bem com, nem é só com o erro, nós não lidamos muito bem com a diferença. Nós não lidamos muito bem com quem faz outras coisas, nós não lidamos muito bem com quem pensa de maneira diferente. E isto é algo que é transversal. É transversal em todos os meios. Quem ousa fazer qualquer coisa de maneira diferente é imediatamente pelo sistema, chamemos-lhe assim, repelido, ou tentam repeli-lo porque de facto ele está a fazer algo de que ninguém se lembrou e que pode porventura resultar, mas mesmo que não resulte é melhor garantir e vamos colocá-lo fora. Não é? Portanto, é aquela cultura de bens do Restelo aplicada às jovens do Restelo. Também às jovens do Restelo. Jovens que, apesar da sua juventude, estão demasiado presos ao replicar, ao fazer como o outro já fez. E para resistir a isso é preciso a tal resiliência. Na minha área, isso vem muito ao de cima. Não é? Nós temos grandes exemplos, grandes obras que foram rejeitadas dezenas de vezes por editoras. Então, o exemplo mais claro, não é? Uma obra de milhões foi rejeitada, mais lá para trás, o Sartre viu obras suas também recusadas dezenas de vezes, teve de bater várias vezes às portas, e no fundo é nós, na minha área, aqui puxando a brasa da minha sardinha para fechar, na minha área é preciso perceber que a adaptação, como referimos aqui até à demência, faz parte. A adaptação também faz parte. E se eu quero alcançar qualquer coisa, vou-me adaptar aos novos meios, ao que eu tenho. Não é? Antigamente, só era lido quem tivesse uma editora, quem tivesse a obra numa livraria. Era a única maneira de eu ter leitores.
era ter a obra numa livraria. Se eu não tivesse a obra na livraria, não ia ter leitores. A não ser os meus pais, que vão dizer que eu sou o próximo grande pessoa, e está tudo garantido. Mas se eu quero que a minha obra seja lida, ou se eu queria que a minha obra fosse lida, tinha de ter uma editora, tinha de ter, ou eu investir e colocar na livraria. Agora não. Agora eu posso ter milhares, milhões de leitores sem ter um livro sequer lançado. E isto exige uma readaptação, ou uma adaptação primordial, que é eu perceber, eu autor, eu criativo, perceber que o meu foco já não é ir à procura de uma editora, como o Sartre foi à procura de uma editora que queria ser lido. Eu já não tenho de ir à procura de uma editora, eu tenho de ir à procura de leitores, se quer ser lido. E aí está tudo invertido. Depois de eu ter leitores, há um autor brasileiro que tem mais de 1 milhão de fãs e nunca publicou uma obra. É uma obra que ele vai publicando em pedaços e depois vai publicar. Tem mais de 1 milhão de leitores. É um dos autores mais lidos do mundo. E não tem nenhuma obra publicada. O que é que aconteceu aqui? Ele agora tem as editoras todas na mão. É ao contrário. Ele vai escolher, eu quero no Brasil, quero esta, em Itália, quero aquela, porque ele já tem os leitores assegurados. Portanto, isto é uma adaptação, isto é empreendedorismo também. É eu perceber como é que eu vou construir qualquer coisa com o que acontece atualmente. Portanto, foi isso que fiz, é isso que faço, é tentar perceber, antecipar, é muito difícil, antecipar o que vai acontecer e perceber como é que eu vou chegar aos meus leitores, como é que eu consigo conquistar leitores. E quando nós começamos, não podemos buscar à rede, buscamos à calha, é 1 a 1. E 2 é o dobro de 1. E 4 é o dobro de 2. Portanto, se eu amanhã tiver 8 leitores, já tenho o dobro que tinha hoje, tenho 4. E esses 8 são substanciais, eu tenho de me agarrar a eles. Este processo é um processo de adaptação e é um processo que exige nós compreendermos como é que chegamos lá e resistir. Resistir sempre. E já fechei. Não, a promessa. Só muito rapidamente. Primeiro, tem aqui algumas questões que foram respondidas, por isso, no fim, eu estou disponível para saberem ter comigo se não vais responder. Agora, só relativamente a esta questão do erro. O erro, eu acho que a primeira que também, se focamos em algumas palavras-chave, primeiro é temos que aceitar. Muitas vezes as pessoas que dizem, as pessoas não aceitam o meu erro, a própria pessoa é que tem que aceitar que vai errar de alguma maneira. E o erro é algo que é constante e que vai estar presente e estará presente de forma mais frequente quanto mais ambiciosos ou ambiciosas forem as ideias ou ambiciosos sejam os planos da pessoa, da empresa, seja do que for. Isto é algo que realmente está presente e que vai acontecer. A minha lição é realmente aprender dos erros que foram cometidos e evitar cometê-los novamente. É óbvio que quando temos novas ideias, temos novos erros. E, são sempre diferentes. mas as aprendizagens podem se transferir de determinados São erros criativos. Só que erro em erro. Ou seja, concluindo, sem que levar mais tempo, o erro está presente, temos que aceitá-lo, mas também temos que aprender desse próprio erro e tentar minimizá-lo quando puder. Não é apologia do erro, é isso. Não é apologia do erro. Obviamente que me cabe agradecer às imensas colaborações e fantásticas colaborações que vieram daí. Claramente, porque daqui também foram lançadas palavras-chave, ideias, e vou pedir à Ângela para me fazer aqui uma coisa. E esta será a primeira intervenção de um ciclo formativo, um ciclo formativo que o Torrent Center lança agora. Ficaram curiosos, provavelmente, de ir procurar cada um dos aqui presentes e saber um bocadinho mais sobre eles. Nós teremos uma dívida eterna com eles. Aos amigos, por muito que os amigos façam por nós temos sempre a dívida eterna, mas para não ficar com uma dívida muito grande, eu não sei, esta coisa de falhar 3 empresas não está no meu sangue, provavelmente, mas pronto. Para não ficar com uma dívida muito grande, entendemos que 500 euros em chocolate. Faz parte da variabilidade. Pode ser sempre muito saudável. 500 euros em chocolate é qualquer coisa, não é? Muito obrigados, até à próxima. Os nossos oradores estão disponíveis para vocês. Muito obrigada.